Fogo, hein, gente? Oh, glória! Que bênção que foi esse começar dessa reunião, né? Louvamos o Senhor, exaltamos o nome dEle e tivemos um testemunho aqui tão maravilhoso de alguém que está sendo sacrifício vivo dentro de casa, né? Que o Senhor, que nós possamos, se a gente está clamando e orando para que o fogo, é nossa responsabilidade que o fogo não se acabe, né? Que nós possamos ser a lenha, que o Senhor é o fogo, Ele tem olhos de fogo, que você possa ser o sacrifício vivo, assim como o testemunho do Gabi aqui, dentro de casa, ele abriu mão das coisas dele para servir a sua família, e quando nós fazemos isso, nós nos tornamos lenha, e aí o Senhor toca fogo, e quando o fogo dele desce, quando nós nos dispomos a fazer essas coisas, a ofertar, né? Mais do que contribuir aqui com o valor financeiro, nós estamos contribuindo e ofertando de nós mesmos, do nosso tempo, né? O dinheiro que chega, o recurso que chega às nossas mãos é tempo de vida. Da mesma forma que você abre mão do seu tempo para servir sua mãe, seu filho, seu irmão, seu parente, seu amigo, é assim que nós contribuímos, né, ao Senhor. Contribuímos em amor, sendo, né, uma lenha, né, disponível ao Senhor, para que Ele toque fogo em nós, porque Ele tem olhos de fogo, e mais do que isso, Ele quer que nós começemos a ter também, igual a Ele, olhos de fogo, sabe, para que as pessoas olhem em nós e vejam pessoas, sabe que olhos de fogo é paixão, né, é temor, é intensidade, e o nosso Deus é um Deus de intensidade, um Deus de um amor radical, porque Ele foi para a cruz por mim e por você. E quando alguém decide ir para a cruz, né, vou usar aqui o testemunho do Gabi, ele decidiu ir para a cruz e está decidindo viver na cruz para servir sua casa. E assim devemos ser nós, né? Dia após dia estamos servindo uns aos outros mutuamente e tendo olhos de fogo, sabe? Olhos de fogo, que as pessoas possam ver em nós uma paixão, né? Que o nosso testemunho não foi edificante e não mexeu com o nosso interior, o testemunho do Gabi. É isso, quando você vê a vida de Deus funcionando em uma pessoa, ativa dentro de uma pessoa, isso nos pega de dentro para fora, sabe? E mexe conosco, nos dá vontade de fazer o mesmo, de ser igual. Nós somos impulsionados, dá um arrepio, não dá? A gente se enche de arrepio, né? O Espírito Santo se move, né? Fazendo a gente sentir Ele, e é tão tremendo isso, gente, porque eu e você, nós somos alvos do amor de Deus, nós somos alvos do amor de Deus, amém? Você se sente como alguém que é amado por Deus? Você se sente que o amor de Deus busca o seu coração, busca você? Você sente isso? Talvez você não sinta, porque o alvo do Senhor é o ser humano, né? Deus, Ele quer se relacionar, porque senão Ele não tinha criado o homem, tinha um primogênito, Ele queria uma família maior, e Ele queria se revelar, né? Revelar o seu grande amor, o seu poderoso amor, Ele queria se relacionar, e por isso Ele fez tudo, não é? Ele usou 7 dias eternos, se assim eu posso dizer, para criar todas as coisas, para que eu e você desfrutássemos disso, e para que Ele tivesse um relacionamento comigo e com você, assim como Ele colocou Adão e Eva no jardim. Ele queria se relacionar e manifestar seu amor de Pai, e revelar sua glória, sua perfeição, quem Ele é. Por isso Ele nos fez, por isso Deus criou o extraordinário que é o universo, e fez isso por mim e por você, porque Ele nos plantou nessa terra. Olha que extraordinário e poderoso que é o amor de Deus, e o quanto Ele quer revelar esse grande amor, e muitos de nós às vezes não se sentem amados, não sentem que o Senhor está buscando
você, ou que está buscando colocar o amor dele no seu coração. Muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus, né? Quantos aí talvez tenham dificuldade de entender a manifestação do amor de Deus? Porque às vezes a gente não olha para o lugar certo, né? Porque o amor de Deus, hoje ele é manifesto na igreja, ele é manifesto nos filhos de Deus. E se nós olharmos para o testemunho do Gabi ou de outros aqui, nós podemos testemunhar do amor de Deus. Aquilo que move uma pessoa a sacrificar-se de si mesmo, a dar de si mesmo, para manifestar o amor de Deus e fazer com que os outros vejam quem é o nosso Deus. A igreja, os irmãos, os filhos, eles têm o poder de revelar o amor de Deus, de manifestar, não só o poder, mas o dever. O amor de Deus que quer salvar a mim e você. O amor de Deus, ele foi revelado ao mundo, e o alvo dele é as nossas vidas. Não quer dizer que todos vão receber, mas o alvo do amor de Deus é a sua criação. Ele quer transformar uma natureza simplesmente separada e caída em filhos amados. E por isso ele manifestou seu grande amor. E por que isso? Porque Deus usou a eternidade, usou tudo que ele tinha, né? Ele disse, viu Deus que era bom, ele nos fez a sua semelhança, sua imagem e sua semelhança. Olha o poder que é, o quanto nós valemos para Deus, o quanto a sua vida vale, o quanto a minha vida vale. Você já conseguiu entender o nível da dimensão de Deus criar o universo, a terra, tudo, a perfeição que é tudo isso, criar você de forma extraordinária, você é um ser pensante, uma pessoa que, né, que pode receber do amor de Deus. Olha o valor que você tem. A Bíblia nos fala que você vale mais do que o mundo inteiro, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, não é isso que a Bíblia nos fala? Você é a obra das mãos de Deus, meus irmãos. Vocês são obras das mãos dele. A alma humana, a vida, é tão valiosa que o próprio Deus pagou um preço que ninguém poderia pagar para resgatar. Nós, como obra das suas mãos, nós nos perdemos no meio do caminho, o pecado nos achou, e quando o pecado nos achou, nós fomos separados, porque Deus é tão lindo, tão maravilhoso, ele é tão santo, que ele não é como água e óleo. O pecado, Deus não pode habitar no pecado, porque ele é santo, amém? E a coisa mais terrível que pode ser por um ser humano como nós, é saber que Deus é santo. E ele é tão santo, que isso é terrível. Porque se nós não conseguimos ser santificados, se nós não encontrarmos um lugar para sermos santificados, nós receberemos a ira de Deus, porque a ira de Deus está para o pecado, amém? Nós não queremos receber a ira, o furor de Deus que um dia virá para aqueles que não receberem o seu amor. Um dia Deus fará isso, e ele nos amou, e por isso ele se sacrificou, dando o seu filho, o único filho. E nós precisamos repensar nossas vidas e nossas prioridades a partir desse entendimento. Como você tem vivido sua vida? Você tem dado valor para a sua alma, para a sua vida, da mesma forma que Deus dá? Porque Deus julga você como de valor eterno. Deus olha para você com valor imensurável. Nada na terra poderia comprar a sua vida, nada. O homem poderia dar tudo, poderia dar seu corpo a ser queimado, poderia dar todo o dinheiro, todo o ouro da terra, e tudo isso um dia perecerá. Mas aqueles que forem resgatados viverão eternamente no seu amor. E não há como mensurar qualquer valor humano em comparação ao amor que Deus tem e o amor que Ele busca encontrar em mim e em você. Quanto vale a sua vida, quanto vale a minha? Eu pergunto nessa noite a nós:
A sua vida tem muito mais valor do que toda a riqueza, fama e glória que esse mundo tem para oferecer. E muitos estão se perdendo no mundo de hoje, buscando fama e glória, e não precisa, né, querer ser um grande youtuber ou, né, famoso no Instagram. Às vezes nós nos perdemos com 200 seguidores. Todos queremos ser amados, todos queremos ser vistos, nós queremos, porque Deus deixou um buraco aqui dentro de nós, que é para que o amor dele preencha todas as coisas, inunde todas as coisas. E às vezes, quando nós não discernimos essas coisas, nós vamos atrás do amor em outras fontes, no reconhecimento humano, na fama que alguns seguidores podem te trazer, na fama da riqueza, do status, na glória deste mundo, naquilo que o mundo pode oferecer, assim como o diabo ofereceu para Jesus, a glória desse mundo. Quanto nós estamos dando valor para o amor de Deus e para aquilo que Ele fez? Você vale mais do que o mundo inteiro. Em Jeremias 31:3, diz que há muito que o Senhor me apareceu dizendo, Jeremias estava falando, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Deus te amou desde a fundação do mundo, e Ele foi o cordeiro imolado, e Ele morreu, e a sua misericórdia nasceu no coração dele na eternidade, e essa misericórdia te atrai hoje, a cruz te atrai, o amor da cruz te atrai. Quantos conseguem entender isso? Com amor eterno, Ele planejou te resgatar, com amável misericórdia, quis te atrair. Ele tinha falado isso para Jeremias. Ele é o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, porque Ele nos amou primeiro, porque Deus planejou morrer na fundação do mundo, antes de todas as coisas, Ele planejou morrer por mim e por você. Antes da fundação do mundo, Ele estava sabendo o que Ele estaria disposto a fazer, para nos resgatar e para valorizar a obra das suas mãos. Por isso, meus amados, nós temos que entender que nós não devemos adorar nada além do Senhor. Em Êxodo 34:14 diz: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor cujo nome é zeloso, o nome do Senhor é ciumento. Você sabia disso? Agora você tenta imaginar, quando você faz algo extraordinário, alguém já fez algo que você julgou legal, uma pintura massa, ou né, você limpou a sua casa, você achou aquilo demais, né? Ou sei lá, o filho gastou horas fazendo um desenho, algo extraordinário, e às vezes o outro não dá valor, não é? Assim? Não é assim? Às vezes o outro não dá valor. Às vezes você se dedica a fazer um café para uma pessoa, né? Igual a minha esposa, quando casou comigo, ela fazia cajuzinho para mim, e eu tosco, tolo, né? Não dava a mínima para aquele amor que ela estava entregando. E assim tem sido nós. Imagine que Deus criou o universo, usou o seu tempo eterno criando tudo isso, toda essa perfeição. Ele coloca a mão no barro, cria a mim e a você, e às vezes nós não damos o valor para tudo que Deus fez. Você está entendendo a dimensão de como nós às vezes andamos perdidos e nós adoramos tantas coisas, e por isso Deus é zeloso, Ele é ciumento da obra dEle, Ele tem ciúmes de mim e de você, porque Ele planejou, Ele perdeu seu tempo, se eu posso dizer assim, né, para criar a mim e você, cada detalhe seu, cada fio de cabelo que Ele conhece, que está na sua cabeça, cada ruguinha planejada, porque você tem um DNA aí dentro. Sabia disso? Um DNA que expressa algo tão extraordinário e poderoso, embora às vezes a gente olhe meramente a aparência de padrão humano, nós não olhamos para a obra maior de Deus, seres humanos, a imagem e sua semelhança, que podem portar seu amor. Olha que extraordinário. Nós temos que olhar mais para as pessoas da mesma forma que Jesus olhou, né? Amar como Jesus amou, porque Ele te fez como você é.
com cada detalhe planejado, cada mínimo, cada célula foi planejada. Você consegue entender por que que Ele ama e por que Ele tem ciúmes e Ele é zeloso de você? É de fato Deus zeloso, é de fato um Deus ciumento. Então nunca adore outras coisas, entenda isso, não adore o mundo, não adore o dinheiro, não adore um nome, não adore o carisma de alguém, não adore coisas. Busque compreender o amor, a plenitude do amor de Deus, e você vai conseguir olhar para Ele e adorá-lo somente a Ele. Você não vai se envolver em nenhum nível de idolatria. Você não vai se relacionar com as coisas que tomam o lugar do nosso amado. E muitos estão trocando o amor de Deus nas famílias. As pessoas pensam que ganhar dinheiro você vai fazer o bem para a sua família. Nós corremos atrás de coisas, achando que as coisas vão resolver os problemas da nossa casa, da nossa vida. Não pense dessa forma. Porque se você viver no amor de Deus, você tem tudo o que é necessário para viver em família, em aflição, em grande abundância ou em qualquer circunstância. Se você viver pela graça e pelo amor de Deus, você não vai precisar de coisas, você não vai correr atrás do vento, coisas que um dia que são transitórias. Ele te ama, Ele é Deus zeloso. E mais do que isso, e porque Ele é Deus zeloso, Ele ama a obra da sua criação, e Ele deu seu Filho. Um dia Ele vai cumprir toda essa obra. E além de Deus zeloso, Ele também é um Deus vingador. Você sabia disso? Que Deus é um Deus vingador. Um dia Ele vai vingar o pecado. Seu furor é terrível. Eu não sei qual é o versículo que eu não anotei aqui, mas está na Bíblia. Fala da ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários. Você é alvo do amor de Deus. Você pode ser um filho, você pode ser a noiva, e Ele veio para se relacionar com você, para casar com você. Amém? E quando você não entende isso, você o trai. Você trai a criação. Você trai o propósito de Deus, está entendendo? E aqueles que traírem o propósito, aqueles que forem parte da prostituta, porque o Senhor quer casar com os filhos e com a noiva, aqueles que são a prostituta vão receber a ira e o furor do pecado, que vai vir para aqueles que não se encontrarem, não forem achados no amor de Deus. Nós precisamos alertar as pessoas que o mesmo Deus, que é um Deus que ama e que quer casar conosco, quer se relacionar conosco, é o mesmo Deus que vai vingar a traição, vai vir com ira e furor sobre aqueles que o traíram. O Senhor executa a sua vingança contra os seus adversários, e nós não queremos ser como a prostituta que trai o Senhor. Existe uma igreja prostituta que está amando o mundo. Existem filhos que são como prostitutas cultuais que nós ouvimos no Antigo Testamento. O Senhor tem um amor por você e pela igreja, pela noiva, pela Nova Jerusalém. O Senhor ama a igreja, ama Sião, ama a Nova Jerusalém. Nós somos a igreja. O Senhor iniciou no Monte Sião, depois Ele colocou um templo lá, Ele trouxe a Jerusalém, Ele fundou a Jerusalém, e nós somos a Nova Jerusalém. Nós somos alvos do amor de Deus. Em Isaías 62:1, nós podemos ver Isaías profetizando sobre isso. Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor da minha igreja, por amor da Jerusalém, por amor de Jerusalém, a noiva, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como alvorada, a sua salvação como as chamas de uma tocha. Qual é a justiça que resplandeceu como alvorada?
Qual é a justiça que resplandeceu? Aqui ele estava falando na antiga aliança. A justiça que resplandeceu é o Cristo, que morreu por mim e por você. Ele se fez justiça em meu e seu lugar. O Senhor estava dizendo que por amor de nós não descansaria, enquanto não fizesse resplandecer sua justiça como alvorada, e a sua salvação como chamas de uma tocha. Ele te ama, e Ele morreu, e Ele se fez justiça em seu lugar. No versículo 2, seguindo em Isaías 62, as nações verão a sua justiça. Nós vemos a justiça de Deus na pessoa de Jesus, amém? E todos os reis, a sua glória. As pessoas têm visto a glória do Senhor na igreja. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. A igreja é uma esplêndida coroa que Ele tem protegido. Um diadema real nas mãos do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Vocês, porém, serão chamadas Refitsibá, e a sua terra Beuluá. Esses nomes falam aqui de uma cidade que é amada, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Ele quer casar comigo e com você, Ele quer casar com a igreja. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você, os seus filhos, nós nos casaremos com o Senhor. Assim como o noivo se regozija para a sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. O Senhor se regozija por mim e pela sua vida, e Ele te ama, e Ele quer casar, Ele quer nos fazer sua noiva, casar conosco. Por isso Ele é ciumento, por isso Ele é zeloso, amém? E por isso, como um Deus zeloso, um dia Ele trazerá juízo para a igreja traidora, amém? Para aqueles que o traírem. Devemos entender que a Nova Jerusalém, a igreja, é a cidade eterna, santa, o lar da noiva do Cordeiro, bem como a própria noiva, de modo que não podemos estabelecer nenhuma distinção entre os redimidos, que são os habitantes dessa cidade, e a própria cidade em si. Nós somos os redimidos e a própria cidade, a Nova Jerusalém, a noiva do Senhor, aquela que Ele quer guardar para si, aquela que Ele veste de novas vestes, linhos finos, amém? E Ele pagou alto preço para te vestir com uma nova roupa, uma roupa limpa e pura. Ele fez isso para nos purificar do pecado, e Ele nos deu vestes novas, Ele nos deu olhos novos, porque Ele nos deu um colírio, para que a gente pudesse enxergar essas coisas. Será que estamos enxergando a dimensão do amor que está posto diante de nós? Ou muitas vezes estamos trocando esse amor como porcos que chafurdam na lama depois porque não entendem a pérola de grande valor, não entendem o valor do evangelho, do amor de Deus, da obra de Deus, nós não entendemos a nossa própria dimensão de valor. Nós olhamos para o nosso valor como o mundo olha, pelo padrão do mundo, e não pelo padrão de Deus e das Escrituras. E aí está o nosso grande problema. Nós nos atribulamos com tantas coisas, porque a gente é magro, gordo, alto, fraco, forte, e tantas coisas, e nós não olhamos de acordo com o padrão do amor de Deus. Mas nós temos olhos pelo padrão do mundo, e aí nós somos atribulados, e às vezes nós cedemos a tantas coisas tolas, e não reconhecemos o poderoso amor de Deus. A Nova Jerusalém é uma cidade santa. Apocalipse 21:10 fala isso, 16:18. Ela é revestida da glória de Deus, o seu esplendor se assemelha a uma pedra muito preciosa. Isso significa que a Nova Jerusalém reflete a glória de Deus. Você é reflexo da glória de Deus.
Qual era o versículo que estava lá mesmo? Cristo em vós? Colossenses? Cristo em vós, esperança da glória, né? É Colossenses? É isso? 2:12. Cristo em vós, esperança da glória. Você é revestido da glória de Deus. O seu esplendor se assemelha a uma pedra preciosa. Então isso significa que você, como igreja, como filho, deve refletir a glória de Deus. Que nós, como a noiva, refletimos a glória do noivo. Porque Ele nos santifica, santifica a noiva. Ao contrário da prostituta Babilônia, este mundo. Ao contrário, Ele vem para nos santificar. Ao contrário da grande prostituta, a Babilônia, que representa este mundo. Você é a esperança da glória de Deus. E como é que você reflete a glória de Deus? Quando você serve a sua mãe, simples. Quando você perdoa 70 vezes 7. Quando você atua com a paz de Deus e não com a paz do mundo. Quando você tem a paz que excede o entendimento. Quando em casa você não paga o mal com o bem. E você não acha que isso não pagar o mal com o bem é coisa simples às vezes. Não são coisas extraordinárias. Seja fiel no simples dentro de casa e você vai alcançar, oferecer outra face diante de uma grande adversidade. Mas comece revelando a glória de Deus nos pequenos detalhes da vida cotidiana. E o Senhor vai te exercitar a níveis de fé maior, para talvez um dia sim, você talvez possa agir como Estevão, diante dos apedrejadores, diante da morte, morrendo na frente. Ele foi como Cristo e a glória resplandeceu nele. E ele viu o Senhor, porque ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E às vezes a gente paga o mal com o mal, porque alguém deixou a escova fora do lugar. A gente paga o mal com o mal porque a toalha estava fora do lugar. Vocês estão entendendo como é que é a vida diária? E como a gente se apega a coisas tão pequenas às vezes, diante de coisas tão maiores e extraordinárias, que são reveladas a nós. Você é a noiva, você é a expressão da glória do Senhor, e Ele quer ver a sua face brilhando com a glória dEle. Porque quando nós entramos na presença do Senhor, é como Moisés, ele descia do monte com o rosto brilhando, e ele botava um véu para que as pessoas não vissem que a glória desvanecia, ela ia aos poucos saindo. Que as pessoas vejam Jesus em nós como glória refletida, como amor vivo, encarnado, em carne e osso, o amor encarnado em nossas mãos e nossos pés. Você quer encarnar o amor de Deus? O Espírito Santo está em você, e se não está, chame por Ele desesperadamente. Jesus orou em João 17 por causa dessas coisas, e é tão lindo, João 17, ele fala: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Ele estava falando com o Pai, para que sejam um como nós somos um. Ele estava transmitindo a glória dele para que nós fôssemos um, assim como ele era um. Olha o mistério e o poder da igreja quando ela entra na oração que o Senhor Jesus fez por nós. Eu neles e tu em mim. Jesus é a conexão com o Pai, e nós somos a conexão com Jesus, e nós acessamos o Pai por meio do caminho que é Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha o poder disso. Se nós vivemos no amor de Deus, nós seremos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Por que a igreja hoje é tão medíocre? Porque a gente briga por qualquer coisa. A gente quer cargo, a gente quer tarefa, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Qualquer coisa a gente está disposto a separar. Nós vamos ser aperfeiçoados na unidade, e quando nós agirmos dessa forma como família e igreja, dessa forma, o mundo vai conhecer quem nós somos. Por que o mundo hoje
fala da igreja? Porque nós damos um péssimo testemunho de unidade. Por que as pessoas não conseguem enxergar a igreja como uma família? Porque nós damos um péssimo testemunho de irmãos. E aí, como que o mundo quer vir para cá? E de que forma nós vamos atrair se as pessoas não enxergam Jesus em nós? Enxergam a nossa separação, nosso apetite por dinheiro, nossas brigas, nossas confusões, nossa religiosidade, que inclui tudo isso. O mundo vai nos conhecer, ali em João 17 diz, quando nós nos amarmos e fomos aperfeiçoados, porque o Pai nos amou, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus estava falando diante do Pai aos discípulos. O amor procede de Deus, meus irmãos. Ele é o verbo vivo, ele é o amor encarnado. Deus é amor. Amém? 1 João 4, do 7 a 8 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você ama? Talvez você nem nasceu de novo, você está um morto-vivo, você é um zumbi e nem descobriu ainda, porque você é incapaz de amar. Sabe, as pessoas têm dificuldade de dizer eu te amo. É o próprio Deus nelas, o próprio Deus habitando, e as pessoas têm vergonha de se comprometer e dizer eu te amo. E não só dizer eu te amo banalmente como uma mera palavra, mas eu estou disposto a morrer por você, como família, como igreja, como irmão, como marido, como filho, como amigo. Porque os amigos dão a sua vida uns pelos outros, não é assim que Jesus fala? Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E como a igreja não tem expressão e dimensão de amor, quem ama é salvo. Quem não ama já está condenado. Precisamos aprender a entrar em uma dimensão do amor de Deus mais violento. Posso dizer assim? Mais violento. Porque o nosso Deus é um Deus de amor violento. Sabe por que é um Deus de amor violento e radical? Porque Ele foi para a cruz. É a coisa mais radical que um Deus jamais fez. É totalmente radical e absurdo. Por isso que isso buga a cabeça do mundo até hoje. Por isso que isso atrai as pessoas. Porque o amor de Deus, numa cruz, morrendo pelas pessoas, isso é avassalador. Isso fala contra a natureza humana egoísta. Isso atrai aqueles que percebem o amor de Deus. A misericórdia de Deus atrai as pessoas pelo sacrifício de cruz. O exemplo arrasta pessoas. O exemplo de Jesus, o exemplo do próprio Deus, que era lindo. Na eternidade se fez homem feio, não havia beleza nele. Ele era poderoso, cheio de glória, cheio de poder. Se desfaz de sua beleza eterna e vem habitar como homem humano, experimentar nossa dor. Precisamos amar e demonstrar que estamos salvos por meio do amor de Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 13, nós vamos ver a Bíblia nos relatar sobre o amor de Deus. No versículo 2, fala que ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Tem um monte de gente pregando dentro da igreja, servindo, se sacrificando por causa de si mesmo, fazendo coisas para reconhecimento humano. E se não for por Jesus, nada será. Nada será. Como diz o Capitão Nascimento, nunca serão. Nunca serão. Você está sendo treinado para viver o amor de Deus. Você está sendo treinado.
Viver em família é ser treinado no amor. Viver em família é ser treinado no amor. Posso ouvir um amém? Quem quer ser treinado no amor? Eu amo a minha família. Eu amo a família de Deus. Eu amo vocês. Seja treinado no Senhor. Seja treinado a viver isso. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, nós cantamos aqui, né? Não podemos comprar o amor de Deus. E entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. E não é qualquer amor. É o amor de Deus, as atitudes do Deus vivo. No versículo 4 nós encontramos as atitudes do amor de Deus. O amor é paciente. O amor é bondoso. Você encontra isso em você? Isso é uma realidade, não pode ser só palavras declaradas pelo pastor. Você precisa buscar isso em você. O amor é paciente. Homem, mulher, família. Você tem buscado a longanimidade e a paciência do Senhor nos seus relacionamentos? Ou você acorda e todo mundo diz, meu Deus do céu, o que vai ser hoje? Está encapetado hoje, já nasceu, está com o pé, com a pá virada. Ou você ora ao Senhor naquele dia, eu sei que existem dias difíceis. Ou você acorda e diz, Senhor, eu quero ir para a cruz, porque senão eu vou magoar alguém hoje. Senhor, não me faz falar coisas que eu não devo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Olha só, nós somos egoístas e nós andamos no padrão do mundo, por isso nós invejamos as pessoas, porque nós andamos de uma mente de padrão do mundo, nós reconhecemos padrões, e se alguém é mais bonito, mais rico, não sei o quê, nós agimos ou por inferioridade ou por superioridade. Nós invejamos de todas as formas, para baixo ou para cima. Nós é ruim. Não sei você, mas nós é ruim. Eu sou, não sei você, porque eu vejo essas coisas em mim. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. O amor não... Você maltrata a sua esposa com suas palavras? Você maltrata o seu marido? Você maltrata a sua mãe? Isso não pode ser meras palavras numa reunião de domingo. Isso precisa construir algo em nós, precisa ser uma força, o Espírito Santo precisa ativar essas coisas em nós, porque senão nós vamos continuar sendo uma igreja fraca, medíocre e que não expressa a glória de Deus. Isso precisa virar vida em nós. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, meu Deus, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, se a gente fosse parar aqui só para falar sobre o amor de Deus, nós teríamos o resto da nossa vida para falar sobre isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim foi Jesus, suportou a cruz por mim e por você. O amor nunca perece, meus irmãos. O amor jamais morrerá, porque o amor é o próprio Cristo, o próprio Deus. Ele jamais morrerá, nunca vai perecer. No versículo 3 diz que permanecem agora as três coisas que nós ainda vimos entre nós: a fé ainda é necessária, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor, porque é o próprio Deus. O amor venceu a morte, pois ele é mais forte do que a morte. O amor venceu a morte, é mais forte do que a morte. Não tenha medo, ele é aquele que vive eternamente e tem as chaves da morte e do Hades. O nosso Deus, que é amor violento, ele tomou as chaves da morte e ele tem poder sobre as portas do inferno, e ele quer usar a mim e você como igreja para destronar o inferno e dar com o pé na porta do inferno e resgatar aqueles que ainda precisam ser salvos e receber o amor de Deus pela minha e sua vida. Você vai chutar a porta do inferno com o seu amor? Você quer bater no diabo com força? Oferece a outra face, dentro de casa, e você vai bater de mão aberta na cara de Satanás. Quando você decide morrer, você bate com armas espirituais em Satanás.
Quando você é sacrifício vivo, você tem armas poderosas contra as trevas. E ninguém resiste contra um cheirinho de churrasco. Amém? Porque quando você decide ser uma lenha, igual nós estamos cantando aqui, você quer queimar e ser uma lenha para que o Senhor toque fogo em você, você vai ver grandes coisas acontecendo, porque Ele venceu a morte por mim e por você. A morte não pôde detê-lo. Ele é mais forte do que a morte. Quantos ainda têm medo de morrer? E eu não julgo por isso, mas um crente que ama o Senhor, o medo da morte precisa diminuir. Precisa diminuir. Um cristão verdadeiro não pode ser petrificado e andar com medo, um pavor de todas as coisas, porque senão ele não entendeu o amor de Deus que o resgatou para a vida eterna, e diz que agora você não é mais morto, mas você passou das trevas para a luz, da morte para a vida, e pela fé você já recebe disso, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, Ele deu o seu Filho, Ele deu o seu amor, Ele deu a si mesmo, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e tenha assim o seu amor. Ele quer te salvar, meu irmão, e por isso Ele fez todas as coisas, para que você reconheça o amor dEle. Por isso Ele enviou seu Filho ao mundo, e não enviou para condenar o mundo. O alvo de Deus é as pessoas, o amor de Deus é alvo para as pessoas. Por isso Ele não veio para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dEle. O Senhor não veio para condenar nesse momento, Ele veio para salvar nesse momento. O seu Filho ainda é um intercessor, um intermediário, Ele é aquele que santifica a noiva, Ele é aquele que pagou o preço por mim e por você. Precisamos ter confiança nisso, para que nós não sejamos atribulados com o medo da morte. Porque sabe o que o medo da morte faz? Estou envelhecendo, estou ficando velho, preciso de botox. O tempo está passando, não casei, não sou profissionalmente, não sou realizado. E aí a morte te pressiona, porque você vive em função do tic-tac do relógio. Eu quero ver homens e mulheres de Deus que vivem pela eternidade, não pela pressão do relógio. Vivem pela eternidade e sabem que não estão construindo coisas nessa terra, mas estão queimando nos seus lares, construindo tesouros eternos. Quando você é lenha, quando você é sacrifício vivo, você está acumulando brasas eternas, e o Senhor está preparando recompensa para mim e para você. Em João 11, 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava falando aqui, acho que era para Maria e Marta, por causa de Lázaro. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta para mim e para você: você crê nisso? Ele diz: Ele é a ressurreição e a vida. E nós poderíamos adaptar aqui dizendo: se Ele é a ressurreição e a vida, Ele poderia dizer: eu sou o amor. Aquele que me ama, ainda que morra, viverá. E quem vive e me ama não morrerá eternamente. Você crê no amor de Deus? 1 João 4, 9 e 11, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, viver por meio do seu amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Desde a fundação do mundo, o Senhor planejou salvar a mim e a você. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Aqui ele nem fala amar a Deus, ele fala de uma expressão que, se nós amamos a Deus, a quem nós não vimos, nós precisamos amar o nosso irmão a quem nós não vimos. E amar um estranho é muito fácil. Dizer que vai bem nos relacionamentos que você cruza 3 vezes por semana. Eu quero ver quando o bicho pega dentro de casa. Crente de verdade é cara crachá. O filho chega na igreja: não, meu pai é esse aí mesmo.
esse aí que está lá dentro de casa, tem defeito? Tem, mas é esse aí. O cara crachá bate. E nós somos atribulados, gente. Em Cântico diz que nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza, que ele está usando a realidade das águas, que são os problemas das nossas vidas. E por isso o Senhor disse, Ele falou coisas para que nele nós pudéssemos ter paz, amém? Porque Ele disse, neste mundo vocês terão o quê? Aflições, contudo tenham ânimo, bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, venceu por mim e por você. Você seria incapaz de vencer o mundo. Salmos 18:6, na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo, do seu trono de glória, Ele ouviu minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Por isso Ele nos amou e enviou seu Filho, porque nós estávamos afastados e separados. E quando um de nós clamou, disse, Senhor, eu quero ser salvo, salva a mim. Não é assim que nós proclamamos, Deus, eu reconheço que o Senhor morreu por mim. É um grito de salvação, é um grito de socorro, porque eu era um tolo, um orgulhoso, achava que conhecia, que se dizia ateu e que cheio de orgulho, um tolo, um burro, se eu posso falar assim, estava caminhando a passos largos para o inferno, cheio de razão, e assim está cheio de gente, dando passos gigantescos para o inferno, cheios de verdade própria, e justiça própria e de razão. Eu era uma dessas pessoas tolas, e um dia eu me deparei com a minha miséria, e eu clamei ao Senhor, como o Salmo 18 aqui, Senhor me salva, e Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu grito, e Ele me resgatou. Não sei se Ele resgatou você, Ele resgatou você? Foi por isso que Ele veio. Os olhos do Senhor nos guardam, são como olhos de fogo, Ele é apaixonado por você. João, quando viu os olhos de fogo, caiu por terra, sabe? Viu a presença do Senhor já em sua beleza suprema, sabe? Pés incandescentes, olhos de fogo, uma couraça de ouro. Era uma visão extraordinária e poderosa, e ele caiu como morto naquele lugar, porque os olhos do Senhor são como olhos de fogo, olhos de amor. Salmo 17, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das suas asas. Ele quer te guardar como a menina dos olhos. Sabe um pai que guarda a filha como a menina dos olhos dele? Olhos de fogo, de paixão. Você é meu, ele diz assim. Você é minha. Esses são os olhos do Senhor para nós, amém? Olhos de paixão. Por isso, se você vive atribulado e com dificuldades, não se desanime, porque em 2 Coríntios 4,16 diz que, embora você exteriormente esteja morrendo, envelhecendo, sofrendo, estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Gabi, o seu esforço, o seu cansaço está produzindo peso de glória eterna, porque você está servindo sua mãe e sua família. Você é capaz de entender isso? A Bíblia aqui, Paulo vai dizer que isso são sofrimentos leves e momentâneos, porque quando nós entramos na dimensão espiritual, o Senhor nos dá força para nós não nos cansarmos mais, nós vamos correr,
E nós não vamos nos fadigar, porque nós vamos estar entendendo as coisas espirituais do alto. Por mais que nós possamos nos desgastar, sofrer, apanhar nessa terra, um dia seremos revestidos de um corpo de glória, e a gente vai poder correr por toda a eternidade com o Senhor. Não nos fadigaremos jamais, não choraremos jamais, teremos a plenitude do seu amor, a sua glória, veremos sua glória face a face. Eu desejo ardentemente ver a glória do Senhor face a face. E você, meu irmão? Eu estou aqui vivendo isso, e eu quero viver intensamente essas coisas, e que o Senhor, por misericórdia, me ajude a chegar lá. Você quer isso? Então se desgaste para produzir peso de glória eterna, porque vai pesar muito mais do que o seu sofrimento momentâneo. E o Senhor diz que, em Romanos 8,38, Paulo diz assim: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai poder te arrancar das mãos desse Deus de olhos de fogo, apaixonado por você, que diz: Ele é meu, é minhas meninas dos olhos, eu sou ciumento, zeloso, eu quero Ele para mim, por isso Ele se deu. Você não está só, meu irmão, Ele nunca te abandonou, nunca, porque Ele foi, mas Ele deixou um Consolador, amém? Ele deixou seu Espírito, Ele nos selou com seu Espírito, então Ele não nos abandonou, continua entre nós, amém? Quantos percebem a graça operando no seu interior, fazendo você viver o amor de Deus e essas coisas, por mais que nós erramos? Ele disse: eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. Ele quer estar para sempre comigo e com você, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele voltou já. Ele não voltou no fim das coisas, mas Ele já voltou. Porque se você nasceu de novo, você já recebeu da sua volta, você está garantido, amém? Você só aguarda a segunda volta, porque Ele já voltou para nós, e Ele está conosco, e Ele não nos abandona, Ele não nos deixa órfãos, o seu amor está em nós. Não entenda que você só vai receber no dia que Ele voltar, não, você já recebeu pela presença do Consolador, amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quem ama, quem vive no amor de Deus, vai perceber a manifestação do Senhor. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem ama, guarda as palavras do Senhor. Você ama? Temos que guardar a sua palavra, porque o Pai assim deseja. E como você é filho e noiva, você é um vencedor, amém? Você que permanece no amor dele, você é um vencedor. Em Apocalipse 3:5 diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém. O Senhor nos amou para isso.
O Senhor nos amou para confessar o meu e o seu nome diante dos anjos e diante do seu Pai. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida com uma caneta que tocava o sangue. Amém? Ele escreveu com o seu sangue o seu nome. Foi por meio do sacrifício de Jesus que o seu nome está escrito no livro da vida, e Ele é o único digno de abrir o livro. E você é um vencedor se você vive e permanece no amor dEle. E é isso que o Senhor quer que nós vivamos, que a gente viva na dimensão do amor do Senhor, entendendo toda a sua obra, tudo o que Ele fez por mim e por você, e como Ele tem olhos de paixão, como Ele é zeloso, ciumento, e como Ele deseja ardentemente, sabe, nos ter como os filhos amados, porque Ele olha com olhos de amor para mim e para você. Que nossas vidas possam ser impactadas e completamente transformadas por essas palavras, porque é assim que eu tenho vivido, é assim que eu tenho buscado viver. Que você possa ser uma luz para esse mundo, sabe, queimando, uma lenha queimando, e que as pessoas vejam em você a luz do Senhor, o amor dEle, para que a gente possa, sabe, encher essa outra fileira aqui, ó, essas cadeiras vazias aí, e não porque nós precisamos de número, vou dizer, quanto mais gente, mais incomodação, mas eu não abro mão de sofrer as causas de Cristo, amém? Eu só não quero sofrer por falta do amor de Deus, sofrer a causa do capeta, mas eu quero sofrer pelas causas da cruz, amém? E para ver cadeiras aqui cheias de vidas que valem mais do que o mundo inteiro, almas que valem mais do que o mundo inteiro, amém? Vamos orar então? Meu irmão, você que ainda tem dificuldade de sentir o amor de Deus, se em alguma circunstância você sente dificuldade de sentir o amor de Deus e você está encorajado, eu gostaria que você viesse aqui na frente para que a gente pudesse orar por você. Muitas vezes nós andamos no Evangelho e às vezes nós temos dificuldade de perceber a voz, perceber o amor de Deus, de sentir seu amor, sabe?